Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Você que está em casa, que nos acompanha nesta live, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Irmãos, daqui a pouco nós teremos a nossa breve também reunião de obreiros e eu espero que os irmãos não saiam e permaneçam para que nós possamos assim fazer esta reunião, considerando que domingo agora nós temos o nosso culto administrativo após a nossa escola bíblica dominical. Eu estou aqui, irmãos, num propósito, eu espero que dê certo, né? Eu espero não, né? Vai dar certo porque eu sei que é do Senhor. Eu tenho feito esses estudos e depois nós vamos procurar transformá-los no livro eletrônico. Eu esqueço o nome, rapaz. Estava lembrado ali agora há pouco. No PDF, né? Aí, vamos ver como botar até no mercado, quem sabe. Tem sempre alguém que é maluco, né? Mas com talvez algum acréscimo. Não só tiradas de João, mas orações extremas. Como também, eu acho que eu já trouxe outro estudo aqui, irmãos. Além da oração extrema, né, que também eu creio que dá certo para fazer isso. E estou já aqui com a mente voltada para trazer aqui, irmãos, um outro estudo que será Confissões Suprema, né? Aí os irmãos vão ver. E aí talvez eu vou começar a intercalar entre um estudo e outro, né? Eu não sei se chateia, né, também a igreja, os irmãos. Por exemplo, já é a terceira ou a quarta, a terceira vez, quarta que nós estamos falando sobre tiradas de João, né? E aí, quem sabe a gente pode talvez intercalar, se os irmãos, depois os irmãos me falam, tá? Me falam, não, pastor, pode ir direto aí, tudo bem, não tem problema, a gente faz toda essa carta de João falando sobre tiradas de João. A gente já falou que as tiradas teológicas, né, de João referem-se ao quê? Aquelas afirmações diretas, simples, né, do apóstolo, mas que trazem grande profundidade espiritual, né? Elas são, assim, digamos, apresentadas de forma prática e acessível, de modo que você começa a entender melhor até os evangelhos, e principalmente o evangelho de João, que são escritos, irmãos, na mesma década. Parece que João, quando ele escreve o evangelho, ele fala, olha, eu acho que eu preciso complementar alguma coisa a mais. Não estou falando que João apenas que acha, né? Nós vemos assim, uma agir de Deus na vida dele e assim ele vai fazer essas cartas, principalmente essa primeira carta dele, vai assim vai traduzir o evangelho naquilo que talvez alguém possa ler e não compreender. Então, essas tiradas de João vai mostrar isso. É um estilo de João bem conhecido, né, por sua clareza. A gente vai percebendo isso aí, especialmente questões relacionadas ao pecado, né? As questões relacionadas ao pecado, a gente percebe, né, isso na vida de João. E isso é muito bom para que a gente possa, irmãos, ser bem embasados na palavra de Deus, saber o que estamos falando, saber do que estamos ouvindo e podendo também, né, irmãos, a partir do momento que a gente ouve algumas coisas, essa carta aqui, irmãos, nos deixa assim afinado para a gente fazer, né, isso aí não vem de Deus não, hein? Tem muita coisa assim hoje em dia que as pessoas acham que vem de Deus, mas não vem de Deus. A pessoa fala com muita convicção, com muita impostura de voz, né, com muito desembaraço, mas nem por isso aquele que fala e a mensagem que traz não é de Deus. E essa carta aqui, irmãos, mostra isso de uma maneira claramente. Essa carta é atualíssima, eu diria. Então, por isso que eu estou pensado desenvolver mais aqui, para que nós possamos depois fazer aí esse PDF, não? Como é que eu falei? PDF não, mas é tipo... não, e-book, obrigado, irmão. Eu vou escrever aqui. Na hora de lembrar as coisas assim, que eu sei, outras coisas vêm, né? Vai na filosofia. Mas umas coisas, irmãos, realmente, né? Então, porque eu vejo e-book, já comprei e-books, muito simples, muito compacto. Eu falei, não, acho que vamos desenvolver essa ideia para até colocar aí
no mercado desse aí, numa Hotmart, sei lá o que que tem, de repente vai. Pelo que eu já vi, irmãos, não estamos deixando nada a desejar. E hoje, sobre as tiradas de João, nós vamos ver assim, o evangelho na prática. O que é o evangelho prático? Então, é 1 João, capítulo 2, e vai ser breve, né, pelo fato da gente ter a nossa reunião de obreiros. Eu quero ler capítulo 2, Bárbara, versículo 1 e 2. Então, a gente vai ver aqui que nesse texto, né, João aborda o papel de Cristo, irmãos, como nosso advogado e a expiação pelos nossos pecados, oferecendo assim, João, ele vai oferecer uma visão simples e prática do Evangelho. Mas é importante a gente entender isso aqui. Parece que lendo, vamos ler, leiam para mim, irmãos, vocês que eu já hoje fui, né, o médico, depois já tem marcado aí, né, uma ida lá para poder ver essa questão do olho que deu uma embaraçada. Eu não estou conseguindo ler ali coisa que eu lia, né, e agora estou. Então vou pedir aos irmãos que leiam para mim. Vamos lá. Meus filhinhos, vai. Jesus Cristo, o justo, né? Vai lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos todo mundo. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. O que é que você entende aqui quando ele diz assim, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo? O que os irmãos pensam sobre isso aí? Acha que, de repente, o Senhor Jesus, ele se oferecendo assim, como propiciação pelos nossos pecados, automaticamente todo mundo está incluído nessa obra salvífica? Como é que é? Daqui a pouco a gente fala, tá? Porque, irmãos, é importante a gente discutir isso daqui a pouco, né? Mais à frente a gente vai falar. Porque quando a pessoa lê assim, ela passa a achar que, logo, quando ele diz aqui que ele não é somente a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Isso é um fato, né? E agora, quando Jesus morre, todos então estão perdoados, não é isso? Então tá bom, porque tem aqueles que rejeitam. O irmão é advogado, e ele fala assim, pastor, eu vou trabalhar na sua causa, eu vou limpar o seu nome. Faz de conta que eu estou sendo acusado, e isso está sendo explanado aos quatro ventos. Aí o que eu faço? Opa, meu irmão, graças a Deus, né? Eu vou orar a Deus para que isso dê certo. Como fez aqui o irmão Vanzerlei. Trouxe o Vanzerlei por causa de uma grande vitória, irmão. Quando aquele guarda ali me multou em R$1.600, falei, não vou, não, que isso, cara, não vou aceitar isso, não. O cara vem aqui, na comunidade, nunca aconteceu isso, agora até o Cacá também, né, parece que passou na mão desse camarada. O Vanzerlei falou assim, não vai, não, pastor, é muito difícil, pastor. Eu falei, mas faz que vai dar certo, cara. E tu vai lá na igreja da testemunha, mas não deu outra. Entendeu? Ele não só agiu legalmente, como ele veio pregar aqui, com gratidão a Deus, quer dizer, a coisa era de Deus, né? Mas imagina se eu falo assim, não, esses caras não vão resolver nada. Essa propiciação não me alcançaria. A ajuda que ele vai me oferecer não vai me alcançar, porque eu não somente sei que estou errado, mas acho que o que ele fez ou o que ele fará não terá importância nenhuma para mim. Essa é a diferença. Entendeu? Então, quando o João vai falar aqui, nós vamos ver mais adiante, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele está falando não só para nós, um grupo específico, mas para todas as pessoas. Não existe um grupo especial. Hoje, irmão, a graça alcança a todos. João é um judeu, mas ele está falando que aquilo ali não é uma coisa apenas para os judeus, é para todo mundo, é o alcance. Ele está falando desse todo mundo quanto ao alcance, não quanto a uma automatização da salvação, porque a salvação ela vem
pela graça e pela fé. Entende? Então, se eu não acredito que a obra do Senhor Jesus me propicia salvação, não adianta. Tá? Então, nós vamos, talvez não, vamos falar mais a respeito disso. Então, aqui está, irmãos, o Evangelho simples de João, né? A simplicidade no amor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Olha aqui, irmãos, que nessa primeira carta de João, João dirige aos seus leitores com ternura. Olha a relação que João tinha com os seus leitores. Então, ele destaca ali o amor e o cuidado de Deus por seus filhos. Ele fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Na sua simplicidade, a mensagem de João, ela tem um reflexo do próprio Deus na vida dele, que o torna um camarada terno, um camarada amável. Ele talvez, ao escrever, ele está se lembrando da maneira de ser e de agir do próprio Senhor Jesus. Ele mostra o amor acolhedor direto de Deus. Meus filhinhos. Agora, o propósito dessa carta aqui, irmãos, é dizer o quê? Vos escrevo para o quê? Para que não pequeis. Esse é o propósito. Nos tirar de toda a cilada do inimigo, toda a cilada que o diabo não somente espraia pelo mundo, mas como também consegue inocular na mente das pessoas. Hoje em dia, irmãos, existe o pecado, ele é multifacetado. Então ele pende para uma filosofia, para uma teologia, para uma ideologia. Entende? As pessoas não percebem que a gente vive num mundo em que essas coisas não somente existem, mas elas influenciam. Então a pessoa pensa que não, mas ela daqui a pouco ela está defendendo uma ideologia, que é uma filosofia mais engajada, mais aguerrida e mais radical, muitas vezes. E aí a pessoa, sem que ela perceba, ela abraça uma coisa assim, e aquilo cega ela, e ela começa a defender aquilo, e daqui a pouco ela está advogando em favor do diabo. Tem muita gente que é advogado do diabo, enquanto Jesus é advogado daqueles que nele crê. A grande maioria das pessoas advogam para o diabo, procuram defendê-la, procuram desculpar os seus pecados, sua maneira e filosofia de ser, não percebendo que ali existem sutilezas satânicas. Então é isso aqui que João vai trazendo para a gente. Imagina só, irmão, uma criança, quando ela tenta andar, a gente lembra que tem filho e já passou isso, né? O pai o que é que faz? O pai fica ali, só cercando, para que a criança não caia, né? Opa, para não ralar o joelhinho e tal. Assim é Deus. E João também, através de Deus, ele falando de uma maneira, com palavras simples, mas claras, para que nós não tropecemos. Ele fala assim: meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Tudo isso aqui é para cercear vocês. É isso que a gente tenta, através da palavra de Deus, fazer. Prevenir, irmãos. O melhor remédio é o quê? As pessoas falam? A prevenção. A palavra de Deus sempre fala, ela é preventiva. Ele está mostrando aqui que a palavra de Deus é preventiva através dessa palavra. Ele está escrevendo, olha, para prever os irmãos. Mas como nós somos passíveis disso, ele fala assim: porém, se pecar, nós temos um advogado. Nós somos, se todavia alguém pecar, olha o que ele fala aqui, né? Mas se alguém pecar, temos um advogado. Ou seja, ele sabe que mesmo com a exortação que ele está fazendo, ele sabe que nós, às vezes, não conseguimos evitar o pecado. Ele reconhece a fraqueza humana, a natureza da nossa fraqueza humana. Então, ele não ignora que os crentes, por mais que se esforcem, ainda podem falhar. E é verdade. Tanto que ele fala, nós estudamos na primeira carta, ele vai dizer que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Então a gente sabe, porque aí ele vai falar, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel de perdoar os pecados. Ou seja, como o irmão fala, confesse a Deus, não fica alimentando o pecado, vai e fala. Né? Você é passível disso, porque, irmãos, muitas pessoas desistem do evangelho porque elas acham que não tem jeito. Elas começam, e o diabo está ali soprando no ouvido delas, de que realmente, eu já quis muitas vezes fazer isso, irmão. Não, isso não é para mim não, cara. Tem muitas pessoas muito mais santas, com muito mais disposição de servir a Deus do que eu. Por que eu vou ser crente? Por que logo eu? E às vezes no momento em que você está angustiado, você está depressivo, você fala, por que logo eu? Eu não vou ficar nessa não, ele está maluco? E aí depois você vai ver com o tempo, não. Deus até te permite, você até às vezes falar besteira, ele diz, para que depois você caia em si. Por isso que a gente precisa, irmãos, ter esse jogo de paciência também no Senhor. Irmão, ser paciente no Senhor é muito difícil. É muito difícil, porque a gente dá com pessoas que parece que elas são impertinentes e elas persistem naquilo, mas a gente tem que ter aqui, tal como João, meus filhinhos, sabe? Não é fácil, porque parece que é bajulação, não é bajulação. É a maneira de agir como se fosse o próprio Deus, tratando conosco como se fôssemos crianças e que somos aos olhos de Deus. Por isso que Jesus falou, qualquer que fizer um destes pequeninos, não só no sentido literal que estava ali com ele, mas também daqueles que eram novos na fé. Então, qual é a solução provida de Deus aqui para quem peca, para quem cai, como ele fala? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que nós estamos falando de um advogado justo. A história de advogado é muito engraçada. Desculpa, o irmão aqui, ele sabe. Igual aqueles dois advogados, eles saem do serviço, aí um fala para o outro assim, aí vamos tomar alguma coisa? Ele fala, de quem? De quem? Né? Então, existem muitas piadas, porque existem nesse meio, irmãos, de advogado, né? Muitos caras que são irmãos. Entre eles se combina o preço de uma sentença, não é? Vai uma firma contra outra, o sujeito contra. Vamos acertar aqui, perde essa aí, que depois você. Tem essas coisas. Irmãos, Agostinho de Hipona, teólogos até dizem que depois de Paulo, Agostinho, irmãos, é na verdade o maior teólogo. Ele estudava para advogado. E quando ele está aprendendo a retórica, ele vai ver que, meu Deus, e a mãe dele, né, sempre orava por ele, chamada Santa Mônica. Hoje tem o colégio Santa Mônica aí, você talvez não sabe. Agora você vai lembrar que Santa Mônica era a mãe de Agostinho, né? E ela orava muito por ele. Era a igreja, era o catolicismo, né, irmão? Lá no quarto século era uma igreja, mas tinha aquelas pessoas realmente devotas e sinceras a Cristo. E aí a gente vai ver que ele se enjoou daquilo, irmãos. E a gente ora assim, irmãos, quando filhos, parentes, irmãos, está chafurdada no pecado, Senhor, deixa essa pessoa, igual foi com Agostinho. Depois ele tentou fazer até mesmo um convento, né, para ele com o colega que ele tinha muito próximo, que me foge o nome agora, tentar levar uma vida monástica. Era a época dos monastérios, onde as pessoas se retiravam para viver nos monastérios. Mas depois não dá certo. Ele tinha um filho, Adeodato, que ele também não era muito achegado, porque, enfim, teve uma vida muito enrolada. Mas o que a gente quer falar aqui, irmãos, é que é a questão de Jesus como nosso advogado. Ele é um advogado justo, né? Então, nós temos diante do nosso Deus esse advogado. Então, João ele aponta Jesus como a solução para o problema do pecado, das nossas causas, que na sua grande maioria envolve o pecado. Então, como nosso advogado, ele intercede por nós, oferecendo esperança e contínuo perdão. Olha só, ele fala assim, ele é a propiciação, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo justo. Então ele intercede por nós, oferecendo uma esperança contínua de perdão. Graças a Deus que em Cristo, e aí isso aí a gente também pode até tentar imitar, irmãos, é ter sempre de antemão a predisposição em compreender e perdoar a ignorância do outro. Porque quando você trabalha com essa predisposição mental, você nunca vai ficar com uma eterna bronca do irmão, da irmã. Você vai deixar de ser pereba, ser pessoa sensível demais. Falou aquilo porque não vou me preocupar, rapaz. Eu também falo besteira. Eu também me comporto assim. Isso é saber se colocar no lugar do outro. E isso é necessário para que a gente possa ter essa disposição, né, de estar intercedendo com as nossas ações e contínua disposição em perdoar. Isso é muito importante. A gente vai pensar aqui, por exemplo, no advogado de defesa no tribunal. Mesmo quando o réu é culpado, o advogado apresenta o quê? Sua defesa para trazer justiça ou absolvição, mesmo sabendo que o réu é culpado. Da mesma forma, Jesus, ele sendo justo, ele intercede por nós perante o Pai. É isso que a Bíblia fala. A gente precisa ter certeza, ou melhor, conhecer e sabendo que Jesus é isso, poxa, isso é uma tranquilidade tremenda. Isso é bom porque isso aqui, irmãos, você vai visitar o irmão que está fraco, está querendo... Irmão, a única coisa que pode atrapalhar é o próprio irmão, que talvez não queira ajuda desse advogado, talvez não queira ser acompanhado, aconselhado por ele, porque também tem isso, né? Como diz o salmista, a minha alma recusava ser consolada. Tem pessoas que têm uma situação assim, de às vezes recusar aceitar o consolo de Deus, quiçá das pessoas, de um mero mortal como nós. Então a expiação dos nossos pecados através de Cristo, a morte de Cristo, ele é a propiciação. Bárbara, eu coloquei o propiciatório. Eu acho que se talvez você for aí, você vai abrir uma imagem do propiciatório, ou escrever propiciatório. Eu tinha deixado na pesquisa, né? Não sei se continua lá. Tem umas imagens do propiciatório, para você colocar uma dessas imagens do propiciatório, do que vem a ser o propiciatório. Irmão, se lembra da arca? Da arca da aliança? Era ali, ó. Deixa ela bem aberta, Bárbara. Né? A imagem do propiciatório é essa aí, que a Bárbara vai colocar ali para a gente. A gente sabe que Deus se manifestava no templo, né? E a partir mesmo na peregrinação, através do propiciatório. Ali era a representação da presença de Deus com o seu povo. Era onde esse propiciatório ficava no Santo dos Santos, né? É onde o sacerdote, o sumo sacerdote, não era um sacerdote, né? Mas era o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. Entende? Era onde ele aspergia o sangue do sacrifício ali. Qual a simbologia disso para com Cristo? Né? O Senhor Jesus, ele é a propiciação. Aquilo ali seria um símbolo do que Jesus viria fazer. O Senhor Jesus, ele é a propiciação. Imagina o João pregando, falando, né? Lá em Jerusalém, falando para aqueles que não eram judeus, havia o lugar, e como nós estamos tentando falar aqui aos irmãos. Então, uma vez por ano, e essa arca era a arca que guarda a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei, né? E aí tem aquele filme de Indiana Jones. Essa arca, irmão, ela até hoje as pessoas falam encontrou, outra não encontrou, isso aí dá um roubo. Mas enfim, o que importa é que ela tinha essa função de prestar sacrifício para cobrir o pecado. O sangue ali,
ele tinha o valor apenas de cobrir o pecado. Mas a Bíblia vai falar que o sangue de Jesus é quem nos purifica. Ali em Hebreus, a carta aos Hebreus, ele vai falar, é pena que eu não separei os versículos, mas creio que no versículo, toda vez, né? Isso era lá em Levítico, né? O sacerdócio levítico, não. É o símbolo, né? O pacto, o capítulo 8 vai falar disso, né? Mas o 9 é que vai falar assim, olha, no versículo 13 de Hebreus 9, aliás, de 11, né? 9, de 11 a 14, Bárbara. Vamos ler, irmãos? Lê comigo, porque vai falar como o propiciatório vai ser banido e Jesus vai entrar, porque aquilo apenas o simbolizava. Vamos lá? Mas vindo Cristo, o sumo... Vai, Cris, Bárbara. Pelo próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e de bodes e cinza de uma novelha esparge, quanto mais o sangue de Cristo. Está vendo, irmãos? Então, o propiciatório simplesmente representava aquilo que Jesus ia fazer. Vocês lembram que quando os filisteus... Ih, rapaz, isso aí se emendar aqui, no nosso esboço aqui, isso dá já um livro praticamente. Porque quando os filisteus levaram a arca, lembra que Deus falou que eles iam... que os filhos de Eli, e Eli mesmo, eles iam pagar o pato, porque Eli sabia que eles eram... né, badalhocas, né? Não queria saber de nada. E aí Deus falou que eles iam ser chamados a juízo. Eles morrem, essa arca é levada, os filisteus levam a arca, mas aí também eles se dão mal, porque era a presença de Deus com eles. Deus fez com que eles tivessem hemorroidas, olha só. E aí, meu amigo, foi ruim para o lado deles. Eles tiveram que devolver, fazer sacrifícios, fazer ratos, não é isso? De ouro. É uma história interessante. E a gente vai ver que tudo aquilo era para não tocar. Igual o Zaque olhou para dentro da arca, olha o curioso. Aí ele morre. A gente vai ver aí essas histórias, né? Davi guardou, essa arca ela ficou na casa de Obed-edom. Enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, ele foi abençoadíssimo. Isso também já dá uma lição para a gente, né? O Senhor Jesus estava ali, era aquela presença. Quando Jesus está presente no lar de um verdadeiro crente, de uma verdadeira cristã, o inimigo pode até tentar roubar a tua paz, vai fazer tudo. Mas saiba que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E pode reverter a situação daquele que às vezes te perturba, daquele com quem você tem relações e fala, meu Deus do céu, muda esse quadro. E aí essa arca, nós vemos aí porque Jesus com um sacrifício bem melhor, a cada ano, irmãos, está lá em Levítico 16, se não me falha, era feito o quê? O sacerdote ia lá prestar esse culto. É no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E ali, esse sacrifício era feito, mas ele não poderia purificar realmente. Por isso que nós vimos aqui, olha, volta ali, Bárbara, para mim, o versículo anterior. Pois se o sangue, o versículo anterior é esse aí, porque se o sangue dos touros, que era o que ele levava para aspergir o propiciatório, onde está aqueles anjos ali, de touros e bodes, e o que mais? E a cinza de uma novilha aspergida,
aspergida sobre os imundos também, aquele tipo de, né? Os santifica. Quanto à purificação da carne, aí ele vai falar assim, quanto mais o sangue de Cristo, que é eterno. Então a gente vai ver que Jesus ele é expiação pelos nossos pecados. A morte como propiciação. O propiciatório é aquela tampa, irmãos. E João, eu fico imaginando, como falei para os irmãos, João falando isso para os irmãos, fazendo essa aplicação do propiciatório, aquela tampa bonita ali com os anjos em cima, e ele fazendo relação daquilo com Cristo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não é aquela tampa. Por isso que eu fico às vezes, irmãos, assim, como é que tem igreja que ainda hoje quer pegar, meu irmão, Jesus já veio, para que ficar carregando arca? Ele está dizendo que está adorando uma coisa que igual os judeus fizeram quando foram com aquela cobra, Neustã, que eles chamaram, não é isso? Porque era a cobra que ele teve um momento, ela foi usada para quem fosse picado pela serpente, olhasse para lá, ficava curado. Agora quem não olhasse, fosse orgulhoso, claro que morria pela picada da cobra, que Deus mandou contra eles no deserto. Então, é isso que está acontecendo. Assim como os próprios judeus pegaram aquela cobra, Neustã, e ficaram adorando até os dias de Josias, que eu acho que é Josias que manda quebrar aquilo, acabar com aquilo. Depois vocês colocam aí Neustã e me diz se foi Josias, porque pode fazer, por favor. Né? Então, a gente vai ver que as pessoas hoje que querem israelizar a igreja, eles vão fazendo com isso um tipo de adoração àquilo que não se deve adorar ou prestar culto. Então, é um tipo de israelização que eu falo da igreja. E a gente vai ver que realmente, eu tenho esse texto marcado, mas eu peço a vocês para que eu não me perca aqui. Então, a gente vai ver que hoje, essa coisa de ter arca, de ter chofar, de ter candelabro, essas coisas eram coisas que apenas tipificavam a Jesus. Eu já falei aqui que Jesus, na festa dos tabernáculos, o que é que os sacerdotes faziam? Da marca? Não, isso aí ele vai falar de azerar, tá, isso mesmo, ó. Tirou os altos, ó, é o 4, ó. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a azera. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia do rei Ezequias, não era Josias, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam-lhe Neustã. Tu vê, é uma coisa que serviu por um momento, vai servir de adoração. Então, tem coisa que, irmão, a gente tem que saber os momentos, as coisas que a gente realmente devemos prezar e aquelas que, meu irmão, abole isso aí. É igual assim, forma litúrgica, né? A gente deu uma reduzida da enxugada, né? Para não ficar queimando tempo, às vezes desnecessário. É isso aí. Então, a gente vai ver aqui, irmãos, olha lá, né? Até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Né? Então, irmãos, eu fico imaginando, né? Então, ali, João, realmente tentando, ou explicando, ou fazendo uma aplicação do que era o propiciatório e de que Jesus é o nosso propiciatório. Né? Devia ser muito, né? Uma coisa muito legal. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele diz. João reafirma que Cristo não apenas intercede por nós, mas também se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Né? A expiação de Cristo, a gente vai ver aí, é central no Evangelho. Tudo caminha para a expiação de Cristo. Ainda não é chegado a minha hora, porque não era chegada a sua hora. Jesus ele veio caminhar aqui em direção à cruz. É interessante, né? E para nos levar aos céus.
Ele caminhou em direção à cruz. Coisa linda, né? A expiação de Cristo é central no Evangelho e é isso. E isso, né, é apresentado de maneira assim, mais acessível, né? Mostra que a coisa não é tão complicada. Porque as religiões, de uma maneira geral, elas são complicadoras, né? A inclusão de todos, aquele versículo que nós falamos aí de João 2, parte B, né? Ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo, né? João está falando desse todo mundo aí, como perguntei aos irmãos, para falar da abrangência da expiação de Cristo, do seu sacrifício, a abrangência universal. Ele abrange a todo mundo, mas é todo aquele que nele crê. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. É interessante que tudo vem de Deus, irmãos, e tudo volta-se para Ele. Você pode ser, digamos assim, tocado pela fé. Tem até um louvor antigo, né? Mas o que senti com o toque da fé, até com os olhos da alma eu vi. Esse louvor é antigo, lá dos anos 80, né? Mas ele fala essa coisa que é interessante. O que eu senti com o toque da fé. A fé nos é despertada mediante o ouvir da palavra, né? E a palavra de Deus. As pessoas pensam que a palavra de Deus é apenas a palavra. Depois a gente vai trazer mais sobre isso aqui. Então, João ele expande o alcance, né, da obra redentora de Cristo. Ele mostra que ela não está restrita ao povo de Israel. Hoje, é o reducionismo do Evangelho, principalmente escatologicamente falando, daqueles que creem que Jesus vai reinar 1000 anos literais lá de Jerusalém. E aí cria um apocalipse assim muito tenebroso. Por exemplo, alguém pode pegar o que está acontecendo na Flórida agora e falar, não, isso aí é sinal. Jesus fala, está na Bíblia. Tem gente que fala, está na Bíblia. Está na Bíblia ou... Não. Está na Bíblia ou... Aquilo que está falando? Está amarrado. Tem muita coisa que está amarrada e não está na Bíblia. Terremoto está na Bíblia, mas não é conforme a gente está vendo aqui não. Até porque na Bíblia, hoje em dia, através dos sismólogos, se a gente for falar, existem muito mais terremotos que no primeiro século, e no primeiro século acontecer também. Né? Só não era medido e nem todo mundo sabia, não tinha noticiário assim, ó. Hoje o camarada coloca o telefone lá, igual a gente vê aí, ó, a gente já se assusta daqui, entendeu? Mas essas coisas que estavam para acontecer e que aconteceu como tribulação para o povo de Deus, o que o Senhor Jesus falou lá no capítulo 25, rapaz, de Mateus? Vai, Neiva, Bárbara. Nunca houve, né? E nem haverá. Mas a pessoa, eles tentam transferir para cá na segunda vinda, né? Porque nunca houve. Existe, sim, irmãos, a volta, o retorno de Cristo. Só um minuto, né? Ele fala, se nós tivermos, aquele dia fosse abreviado, né? 21. Porque haverá uma tão grande tribulação, e o povo de Deus sofreu isso, em cumprimento até o que estava escrito lá em Levítico. É o 21, né? Então, irmãos, isso é importante a gente saber, para a gente não ficar perdidos. O que a gente aguarda? De Jerusalém. Que não houve nem haveria. Entendeu? Ou seja, então Jesus não falou nada certo. Ainda vai haver, né? Está esperando aí os 7 anos de... Irmãos, eu acho que eu vou voltar de novo esse assunto aí qualquer hora, porque eu acho importante ficar bem cravado para a gente não... A gente está vivendo tempos assim, em que as pessoas estão vendo Apocalipse em tudo, e na verdade são coisas, não, digamos assim, naturais, né? A inclusão, irmãos, a abrangência do Evangelho de Cristo é isso aí. Por isso que ele falou aqui que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Mas esse todo mundo inclui justamente aqueles que creem. Porque se alguém tem Jesus como
o seu advogado. Hoje a gente prega inclusive, olha, o Senhor Jesus hoje ele é seu advogado, mas ele voltará como juiz. E no dia de Cristo não tem mais dia depois não, é o dia eterno. Fechou a história, não tem mais. Não tem mais outra chance. Ele vai separar os bodes das ovelhas, foi o que ele falou. Essa versão milenarista que vai ter 7 anos de tribulação, ou 3 anos e meio de grande tribulação, e que vai haver um reboliço na terra, e aí muitas pessoas já pegaram aí aquecimento global, que é uma teoria de dominação, entendeu? Isso é teoria de dominação. Agora como é que... Nem fala mais de aquecimento global, agora é mudanças climáticas, né? As pessoas pegam teorias meramente humanas e querem conciliar com a Bíblia, como o Big Bang com a Bíblia. Tudo as pessoas tentam encaixar aqui. Não dá, né, amigo? Você está querendo usar a Bíblia como livro de ciência. A Bíblia contém ciência, mas não é um livro de ciência, é um livro de fé. Entendeu? A gente precisa ter isso, né? É um livro de fé. Não tenta conciliar aqui, não. Deixa ela primeiro clarear a tua mente, desentulhar de muitas coisas que você nem precisa, para depois você entender que a gente pode ter uma fé com a qual a gente pode cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Tá? Então, irmãos, é como uma dívida que foi paga, o sacrifício de Jesus, por completo, né? Não só para um grupo específico, mas para todas as pessoas. Então, lembra que o perdão de Cristo é um perdão que está disponível a todo mundo, a todos aqueles que se aproximam dele, porque se a pessoa não se aproxima, infelizmente ela não será abençoada por esse advogado aqui, agora e em vida. Amém? Então, irmãos, que nós possamos meditar mais, né? Quando lê 1 João, você vai agora vendo aí e fala, rapaz, isso aqui é muita coisa. Isso aqui tem muita coisa, muita sacada, assim, muitas tiradas. E João coloca assim, ó. Se você parar para pensar, tu fala, poxa, Jesus é o meu advogado, ele é o seu advogado. Porque o diabo, ele quer que nós nos autocondenemos ou então nos autojustificamos. Hoje em dia existe a autojustificação. Hoje em dia não, isso é coisa antiga, né? O próprio Senhor Jesus deu muita dura naqueles que se justificavam a si mesmo, diz a Bíblia, né? E, portanto, ele mostrava como aquelas pessoas eram hipócritas, no caso ali dos escribas e fariseus, né? Ele conta aquela parábola do fariseu e do publicano, justamente para isso. Então, a gente sabe, irmãos, que, infelizmente, né, o diabo ele tenta nos acusar o tempo todo, ou a pessoa às vezes se sente tão culpada e acaba desacreditando na graça de Deus, ou então ela acha que nada disso, ou que tudo isso é balela, não precisa de advogado nenhum, ela cria uma filosofia própria, tenta se autojustificar. E aí a gente vai ver que a Bíblia também condena veementemente essa postura, esse tipo de pensamento. E é por isso que a gente precisa estar atentos naquilo que a palavra de Deus diz. E isso é muito feio. Então vamos orar, irmãos? Vamos, neste momento, encerrar essa parte, para que nós possamos estar participando assim da nossa reunião. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento de culto que vai se findando. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus, seu Filho amado, para ser o nosso advogado, a nossa propiciação, aquele que nos ajuda a viver em retidão, sabendo que mesmo quando falhamos, podemos encontrar perdão, ó Pai, no teu Filho. E nossas mensagens simples, transformadoras com todos nós ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te pedimos agradecidos. Amém.